Eu sou o professor Paulo Ângelo e hoje vou ministrar aulas de literatura para o 6º ano, ok? Vamos falar da fábula O Pequeno Príncipe. Então vamos lá. Conteúdo do primeiro bimestre. E o tema da aula de hoje é: vamos falar sobre as pessoas grandes, os adultos que são representados no livro através das visitas que o Pequeno Príncipe faz logo que ele resolve deixar o seu pequenino asteroide, o B612. Bom, ao deixar o asteroide B612 com o auxílio de pássaros selvagens, o Pequeno Príncipe passa por vários outros asteroides até chegar no planeta Terra. As pessoas grandes, que são os adultos, são retratadas como pessoas autoritárias, vaidosas, depressivas, possessivas e gananciosas. Bom, apesar dessas características pejorativas, os adultos ensinam várias coisas para o Pequeno Príncipe, como, por exemplo, o que significa admirar, também o que significa efêmero, e essas dúvidas ele vai tirando ao longo do diálogo que ele mantém com as pessoas grandes, ok? E falar no diálogo, vamos falar então nas pessoas do discurso. Bom, sabemos que o discurso direto, ele é a fala entre os personagens. Então, aqui eu citei algum trecho do capítulo com o diálogo entre o Pequeno Príncipe e uma pessoa grande, um adulto, ok? O Pequeno Príncipe sempre vai ser a parte azul, ele é o emissor, porque ele começa o diálogo, e a pessoa grande, o adulto, vai ser o receptor, então vai estar destacado de vermelho, ok? Vamos lá. Bom, no capítulo 10, que é dando sequência aos nossos estudos, né? Temos então aí o personagem do rei autoritário, certo? Bom, eu trouxe aqui, gente, um trecho do capítulo 10 para a gente poder fazer a leitura juntos, tá? Então vamos lá. Capítulo 10, diálogo entre o Pequeno Príncipe e o rei autoritário. Eu gostaria de ver o pôr do sol. Dê-me este prazer, senhor. Ordene que o sol se ponha. Se eu ordenasse a um general que voasse de uma flor a outra como as borboletas, ou que escrevesse uma tragédia, ou que se transformasse em um pássaro marinho, e se o general não executasse a ordem recebida, quem estaria errado? Ele ou eu? Seria o senhor, disse firmemente o Pequeno Príncipe. Exato. É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar. Bom, através desse pequeno diálogo aí, a gente pode comprovar que, apesar de ser conhecido como um rei autoritário, este personagem ele dava ordens sensatas aos seus súditos. Então ele poderia exigir a obediência, já que ele não dava nenhuma ordem fora do comum, alguma ordem absurda que não pudesse ser executada. Ok? Bom, a principal característica psicológica deste personagem é o autoritarismo. E a diferença entre o autoritarismo e a autoridade está muito na entonação da voz. Então, a pessoa que exerce sua autoridade, ela não precisa alterar muito o tom da sua voz. Uma pessoa que é mais autoritária, ela já fala com uma certa arrogância, aumenta o tom da voz. E isso faz uma grande diferença. Okay? Bom, vamos para o próximo capítulo, que é o capítulo 11, onde a gente encontra aí o personagem do homem vaidoso, né? O vaidoso da história. Então, vamos lá. Eu separei também aqui um trechinho do diálogo do homem vaidoso com o Pequeno Príncipe, certo? O homem vaidoso, ele propõe ao Pequeno Príncipe uma pequena dinâmica em que ele usaria um chapéu engraçado e cada vez que o Pequeno Príncipe batia palma, ele tirava o chapéu para cumprimentar o Pequeno Príncipe. Isso deixou o Pequeno Príncipe, a priori, empolgado. Eles ficaram durante 5 minutos fazendo esse exercício, mas logo a monotonia apareceu. E aí, como a atividade ficou monótona, o Pequeno Príncipe questiona isso aqui, ó, capítulo 11. E para que o chapéu caia, o que é preciso fazer? Perguntou. Mas o vaidoso não escutou. Os vaidosos nunca escutam nada, além de elogios. Você me admira muito mesmo? Perguntou ao Pequeno Príncipe. O que significa admirar? Admirar
significa reconhecer que sou o homem mais belo, o mais habilidoso, o mais rico e o mais inteligente do planeta. Bom, por esse diálogo aí entre o homem vaidoso e o pequeno príncipe, ele pôde aprender, sob a ótica do personagem adulto, o que significava a palavra admirar, ok? Então, mediante este capítulo, a gente pode inferir que a principal característica psicológica do homem vaidoso é a vaidade. Muito bem. Agora a gente vai avançar para o próximo capítulo, que é o capítulo 12, ok? Vamos lá. E o capítulo 12, temos aí a apresentação, então, do homem bêbado, ok? Em algumas traduções, é falado alcoólatra, outros é beberrão, outros é homem bêbado. Então, depende muito da tua tradução, tá bom? Então, vamos lá. Vou ler aqui um trecho entre esses dois personagens, o diálogo entre o pequeno príncipe e o homem bêbado, do capítulo 12. O que você faz aí? Perguntou ao alcoólatra, que estava em silêncio, instalado diante de uma coleção de garrafas vazia e outra coleção de garrafas cheias. Eu bebo, respondeu o alcoólatra, com um ar lúgubre. Lúgubre quer dizer fúnebre, relativo à morte, macabro, coisa do tipo. Por que você bebe? Perguntou o pequeno príncipe. Para esquecer, respondeu o alcoólatra. Para esquecer o quê? Inquiriu o pequeno príncipe, já ficando com pena. Para esquecer que eu tenho vergonha, confessou o alcoólatra baixando a cabeça. Vergonha de quê? Quis saber o pequeno príncipe, desejando ajudá-lo. Vergonha de beber, concluiu o alcoólatra, que se fechou definitivamente no silêncio. Bom, através desse capítulo 12, a gente pode perceber que a principal característica psicológica do homem bêbado é a depressão. E a depressão é uma doença silenciosa. As pessoas não percebem facilmente os sintomas. Então, é um assunto polêmico e muitas vezes em todas as adaptações, na verdade, esse personagem é retirado, ok? Mas na fábula tem sim o encontro do pequeno príncipe com o homem bêbado, tá bom? Então, aqui, principal característica psicológica, depressão. Vamos para o próximo capítulo da fábula, o capítulo 13. Nós vamos falar sobre o contador de estrelas, ok? Eu trouxe aqui também um trecho do encontro do pequeno príncipe com o contador de estrelas, no capítulo 13. Vamos lá. Como você pode possuir as estrelas? De quem elas são? Retrucou irritado o empresário. Eu não sei, de ninguém. Então, elas são minhas, pois eu pensei nisso primeiro. Isso basta? Mas é claro, quando você acha um diamante que não é de ninguém, ele é seu. Quando você acha uma ilha que não é de ninguém, ela é sua. Quando você tem uma ideia primeiro, você a patenteia, ela é sua. Patentear uma ideia é registrar a ideia como sua. Você teve a ideia primeiro, então você vai patentear para que ninguém assuma a responsabilidade pela sua ideia, a identidade da sua ideia, ok? Bom, por esse trecho deste capítulo, capítulo 3, a gente pode observar que a principal característica psicológica do contador de estrelas é a ganância. Ele quer ficar rico, ele quer possuir todas as estrelas. Então, a ganância é a principal característica psicológica desta pessoa grande, ok? Vamos avançar agora para o próximo capítulo, capítulo 14, quando o pequeno príncipe tem um encontro com o acendedor de lampiões, ok? Então vamos lá. Destaquei aqui um pequeno diálogo entre esses dois personagens. Bom dia. Por que você acende seu lampião? É a regra, respondeu o acendedor de lampiões. Bom dia. Qual é a regra? Acender meu lampião. Boa noite. E ele o reacendeu. Mas por que você o reacende?
é a regra, respondeu o acendedor. Eu tenho um trabalho terrível. O planeta, de ano em ano, passou a girar mais e mais rápido, e a regra não mudou. Bom, esse personagem, ele é um dos personagens que mais encantaram o Pequeno Príncipe, porque ele foi a única pessoa grande que teve uma certa utilidade, que ele estava fazendo algo, não em benefício próprio, mas algo pelo seu asteroide. Então esse personagem foi aquele que o Pequeno Príncipe mais gostou, mais do que os outros, certo? E esse personagem também, ele é muito curioso porque ele fala muito da questão, faz uma referência, uma alusão ao aquecimento global e a aceleração do efeito estufa, que a gente estuda muito nas aulas de geografia, né? Então, ele tinha que acender e apagar o lampião, mas os dias tinham ficado mais rápidos. Então a regra não mudou, mas o tempo do planeta mudou. É muito interessante esse personagem, ok? Vamos dar sequência, então. A principal característica psicológica do acendedor de lampiões é, no caso, a exaustão, porque ele não fica com tempo para descansar, mediante esse trabalho árduo dele, e repetitivo e rápido, não é? Então ele fica exaurido, exausto. Vamos lá. E no capítulo 15, o Pequeno Príncipe encontra a última pessoa grande antes de chegar no nosso planeta, tá? No planeta Terra. Então vamos lá. E é o personagem, o geógrafo, certo? Vamos lá. Eu trouxe aqui também uma passagem do diálogo entre o Pequeno Príncipe e o geógrafo. É o seguinte. Que livro grande é esse? Disse o Pequeno Príncipe. O que o senhor faz aqui? Eu sou o geógrafo, disse o velho senhor. O que é um geógrafo? É um sábio que conhece a localização dos mares, dos rios, das cidades, das montanhas e dos desertos. Bom, o que mais me chamou a atenção nesse personagem do geógrafo é a exatidão, né? Ele é um personagem que não trabalha com suposições, ele trabalha com exatidão, com o que é concreto, com o que ele vê na natureza. Muito bacana também o ensinamento desse personagem. A principal característica psicológica, né, do geógrafo, a gente pode afirmar que é a verossimilhança, ou seja, ele trabalha com aquilo que parece ser verdadeiro, não trabalha com hipóteses, com suposições. Ele é muito prático, tá, no seu trabalho de geógrafo. Bom, agora que a gente já fez a leitura de alguns trechos do Pequeno Príncipe, a gente vai ter uma atividade no caderno. Dando continuidade em sala de aula, a gente começou a trabalhar o Pequeno Príncipe da questão 1 até a questão 20. Hoje a gente vai ter atividade da questão 21 a 25. As 4 primeiras questões, da 21 a 24, são questões objetivas, questões de múltipla escolha. Já a 25ª questão, a última questão então, ela é uma questão subjetiva, uma questão para que você explique com suas próprias palavras o enunciado, ok? Então vamos lá, vamos fazer agora a leitura de cada questão. Sugiro que vocês tenham em mãos o caderno aberto na matéria de literatura, material para escrita, caneta azul ou preta, lápis e borracha. Daquele mesmo esquema, gente. A gente copia as perguntas de caneta e responde de lápis, ok? Então vamos lá. Questão 21. Qual ensinamento o rei autoritário nos transmite no capítulo 10? A. Que devemos valorizar os verdadeiros amigos? B. Que só se vê bem com os olhos? C. Que só podemos exigir de cada um o que cada um pode dar? Ou D. Que somos responsáveis por quem cativamos? A questão 22 é a seguinte. Qual cargo o rei autoritário oferece ao Pequeno Príncipe? Item A, embaixador da saúde. Item B, ministro da educação. Item C, embaixador da paz. Ou item D, ministro da justiça. A questão 23 pergunta o seguinte. Segundo o homem vaidoso, o que significa admirar?
Item A. Reconhecer que ele é o mais belo, mais elegante, bem vestido. Item B. Reconhecer que o seu asteroide é o mais bonito. Item C. Reconhecer que a natureza é a única digna de admiração. Ou item D. Reconhecer que não existe outro vaidoso no universo. A questão 24 pergunta o seguinte: qual é a principal característica psicológica do contador de estrelas? Item A, a vaidade. Item B, a generosidade. Item C, a ganância. Ou item D, a paciência. E a última questão, como eu falei, a 25ª, é uma questão de escrever. A pergunta é o seguinte: por que o Pequeno Príncipe gostou mais do acendedor de lampiões do que dos outros adultos? Sugiro então que vocês coloquem aí de 4 a 6 linhas para fundamentar a sua resposta, ok? Então vamos para a nossa agenda online, da nossa primeira aula de literatura. Literatura, com L maiúsculo, O Pequeno Príncipe, classe, slides, casa, caderno, questões 21 a 25, mais leitura dos capítulos 10 ao 15. Quando você lê ou reler os capítulos 10 ao 15, você fica preparado para responder as questões 21 a 25, ok? Na próxima aula online, nós teremos a correção dessa atividade e a leitura de trechos importantes desta fábula, tá bom? Me despeço agora de vocês. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!